Olá, pessoal! Eu sou a professora Naara e nesta aula a gente vai continuar falando sobre integrais triplas. Mais basicamente sobre mudanças de variáveis em integrais triplas. Uma das mudanças também muito importante de variáveis em integrais triplas é coordenadas esféricas. Em aulas anteriores a gente falou sobre a mudança de variáveis integrais triplas para coordenadas cilíndricas. E hoje a gente vai estar conversando sobre mudanças de variáveis para coordenadas esféricas. Você sabe fazer isso? Se não, a gente vai estar falando sobre isso nesta aula, certinho? Então vamos lá? Então, suponha que eu tenho um ponto, esse ponto, ele está no espaço. Ele depende, está escrito em coordenadas cartesianas, ele depende de x, y e z, certo? Então, a projeção desse ponto no eixo z é o valor dele de z. A projeção dele, quando eu projeto esse ponto no plano XY, eu vou ter um P'. Esse P' aqui, ó, a projeção dele no eixo X vai me dar um valor de X, o valor de X desse ponto, a coordenada X. A projeção desse P' no eixo Y vai me dar o valor dele de Y, certo? Então, esse é o ponto P de x, y, z nas coordenadas cartesianas. Agora, a gente vai passar isso para coordenadas esféricas. Mas para passar para coordenadas esféricas, a gente tem que saber de quem que as coordenadas esféricas dependem. A coordenadas esféricas, a gente vai escrever esse mesmo ponto em coordenadas esféricas aqui, ó. Ele depende de ρ, φ e de θ, certo? Agora a gente vai entender qual é a função, como que a gente obtém cada um desses. O ρ é a distância da origem até o ponto. Então, vamos pegar aqui a distância da origem até o ponto. Esse vai ser o meu ρ. Então, vai aqui, ó. Essa distância da origem até o ponto vai ser ρ, certo? Eu vou fazer ele um pouquinho mais para cá. Isso. Aí, quem que é o φ? O φ é o ângulo formado pelo eixo z positivo até o ponto. Então, vai ser isso daqui, ó. Certo? Esse é meu ângulo φ. Certo? O φ, ó, então, ele começa na parte positiva do eixo z e vai até o ponto. Esse ponto, ele pode estar em qualquer octante do espaço. Então, se eu pegar, então, o meu φ, ele vai de no máximo aqui, ó. O φ, ele sai daqui e vai no máximo até a parte negativa do eixo z. Então, a origem dele é no eixo z positivo e o final dele, que é o máximo, é no eixo z negativo. Então, o φ, ele vai pertencer aqui, ó, ao intervalo de 0 até π. Então, entenda, a origem, o φ, a origem dele é no eixo z, e o máximo, no eixo z positivo, o máximo dele é no eixo z negativo. E sempre é o ângulo formado entre os eixos z positivo até o ponto,
certo? Isso se parte da região. E a gente vai estar vendo isso melhor. Eu vou apagar. Vou apagar. Aí, essa projeção aqui, ó, o ponto P ele tem uma projeção no plano XY. Essa projeção, aqui a gente já até falou em outras aulas, lá em coordenadas cilíndricas, essa projeção aqui vai cair no plano XY. A gente sabe que essa distância da origem até esse ponto P' é R. Só que o R não faz parte lá das coordenadas esféricas. Mas quem que é o teto? O teto é o mesmo que a gente usa lá em coordenadas cilíndricas polares. Então, o θ é, ó, a origem dele é no eixo X positivo e é o ângulo formado, por isso até o ponto. Esse é meu θ, certo? Então, a gente já sabe o que é cada um. E o θ, a variação dele não era de 0 a 2π? Então, ele pertence ao intervalo de 0 a 2π. Também pode ser de menos π a π, que quer dizer a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. O ρ, ele é conhecido como o raio da esfera, certo? Então, a distância da origem dos eixos até o ponto. O φ é o ângulo formado pelo eixo Z positivo até o ponto. E o θ é o ângulo formado pelo eixo X até a projeção do ponto no plano XY, certo? Então, o que a gente vai usar aqui? Olha, repare uma coisinha aqui. Isso daqui, ó, forma um, ó, aqui, ó, isso daqui forma um retângulo. Então, eu tenho um triângulo aqui formado por ρ, esse tamanho aqui, a gente sabe que é Z, né? E por φ, e aqui, ó, esse, como é um retângulo aqui, ó, aqui, ó, se equivale R, aqui também vai valer R, certo? Então, a gente tem um triângulo aqui, certo? E depois, a gente tem um outro triângulo retângulo aqui embaixo, certo? Então, a gente precisa saber como que eu passo das coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. É isso que a gente vai estar fazendo agora. Então, vamos pegar esse triângulo aqui. Então, você tem um triângulo. Epa. Esse triângulo aqui é... Ai. Aqui é R. Aqui errou, né? E aqui, esse ângulo formado aqui é φ. E aqui vale Z. Então, vamos ver o que a gente sai daqui. Então, vamos fazer seno de φ. Seno de φ é igual a R, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é R, a hipotenusa é ρ. Então, a gente chega aqui, R é igual a ρ seno φ, certo? Aí, pro outro lado, a gente tem que cosseno de φ é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é Z, a hipotenusa é ρ. Então, a gente tem que Z é igual a ρ cosseno φ. Ah, professora, a senhora está trabalhando com R e R não faz parte
as coordenadas esféricas, o R vai servir para ajudar a achar x e y, como que transforma x e y em coordenadas esféricas. Então, a gente já achou aqui o R e o φ. Terminou? Não, eu não consegui escrever x e y em função de ρ, φ e θ. O Z a gente já encontrou, que é ρ cosseno φ, mas o x e o y não. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui embaixo tem outro triângulo aqui, ó. Esse outro triângulo aqui, ó. Vou fazer ele. Ctrl Z. Quer fazer triângulo? Não sei como. Aqui. Então, a gente tem um outro triângulo retângulo aqui. Vamos lá. Aqui é o R. Aqui é o θ. E essa daqui até aqui é x. Ó, esse tamanho aqui, ó. Ó, aqui não forma um retângulo aqui, ó. Então, esse tamanho aqui é y, tá? Aí, a gente tem o seguinte. A gente tem o seguinte. Que cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. É x sobre r, certo? Então, a gente chega aqui, x é igual a r cosseno θ. Por outro lado, a gente tem que seno de θ é cateto oposto é y sobre hipotenusa, que é r. Então, vai ficar y é r seno θ. Mas a gente não tem quem que é r, então a gente vai substituir r nos dois. Disso, a gente chega aqui. X vai ser igual ρ seno φ cosseno θ. Como R é ρ seno φ, o y vai ser ρ seno φ seno θ, certo? Então, a gente achou o x, o y e o z em função de θ. Aí, outra coisa que eu não fiz aqui, ó, se a gente faz o teorema de Pitágoras nesse primeiro triângulo aqui que eu trabalhei, fica R ao quadrado mais Z ao quadrado igual a ρ ao quadrado. Mas R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais Z ao quadrado igual a ρ ao quadrado, certo? Então, a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado. Certinho? Então, essas três aqui é o que a gente vai usar para coordenadas esféricas. Então, vou organizar elas aqui. Então, a gente tem que... A gente passa para coordenadas esféricas. A gente tem que x é igual a ρ seno φ cosseno θ, y é igual a ρ seno φ seno θ, z é igual a
Rho cosseno φ. Também a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado, certo? Aí, é o seguinte, tem uma outra coisinha também que é interessante falar, voltando aqui. É o seguinte, que tangente de θ, ó, a gente tem que tangente de φ é R sobre Z. Talvez isso ajude. E também que tangente de θ é x sobre y. Epa, é y sobre x. Certo? Isso daqui ajuda a achar, em alguns casos, muito achar a variação de φ e de θ, tá? Deixar anotado aqui. Certo. Aí eu mudei, eu tava na integral. Então, a gente tá falando de integrais tripla. E aí, a minha integral era essa daqui, ó. Integral é igual a integral tripla na região T de f de x, y, z dv, certo? Aí eu necessitei mudar para coordenadas esféricas. Quando eu mudo para coordenadas esféricas, a minha região é nova, ela passa a ser uma telinha. Aí vai ser f de quem? Ó, o x é quem? É ρ, seno φ, cosseno θ. Então, vai ficar. Eu vou só... Então, no lugar de x, eu vou por ρ, seno φ, cosseno θ. No lugar de y, vai passar a ser ρ, seno φ, seno θ. O z é ρ, cosseno φ. Isso, se eu mudei a região, ó, minha região era T, agora passou para ser para telinha. Então, eu tenho que ter um conserto de volume. Então, vai ser o módulo... Opa! Do jacobiano de ρ, φ e θ. Aí, d ρ, deixa eu só... d φ, d θ. Aí a pergunta, agora, o que a gente precisa saber? O valor desse jacobiano. Que lá é quando a gente muda para coordenadas cilíndricas, o valor do jacobiano é R, de cartesianas para cilíndrica. Agora vamos mudar de cartesiana para esférica. Precisamos saber esse jacobiano. Então, vamos fazer isso. Então, o jacobiano de ρ, φ e θ é a derivada parcial de x em relação a ρ, derivada parcial de x em relação a φ,
a derivada parcial de x em relação a θ. E aqui vai ficar a derivada parcial de y em relação a ρ, a derivada parcial de y em relação a φ e a derivada parcial de y em relação a θ. E aqui, a derivada parcial de z em relação a ρ, derivada parcial de z em relação a φ, e aqui a derivada parcial de z em relação a θ. Para isso, a gente vai estar usando isso daqui. Então, a gente tem que o jacobiano de ρ. Nossa, mas meu ρ tá horrível, né? Ρ, φ e θ. Então, a derivada parcial de x em relação a ρ vai dar, ó, observando aqui, ó. X é ρ, seno φ, cosseno θ. A derivada de x em relação a ρ vai dar seno φ, cosseno θ. Então, seno φ, cosseno θ. A derivada parcial de x em relação a φ vai dar, ó, ρ, derivada do seno é cosseno, então vai ficar cosseno φ, cosseno θ. Aí a derivada parcial. Ai, tem que deixar aqui. Derivada parcial de x em relação a θ vai dar ρ, ó, menos, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Menos ρ, seno φ, seno θ. Aqui vai ficar, agora, derivada parcial de y em relação a ρ. Seno φ, seno θ. Ai, ai. Agora, derivada parcial de y em relação a φ vai ficar ρ, cosseno φ, seno θ. Agora, a derivada parcial de y em relação a θ vai ficar ρ, seno φ, cosseno θ. Agora, a derivada parcial de z em relação a ρ, cosseno φ, perdão. Derivada parcial de z em relação a φ vai ficar menos ρ, seno φ. Derivada parcial de z em relação a θ, 0. Organizar aqui para a gente poder calcular esse determinante. Então, para calcular esse determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Seno φ. E aqui vai ficar menos ρ, seno φ. Certo? Aí agora a gente vai resolver.
esse determinante. Então, vamos lá. Eu vou colocar os elementos da diagonal principal aqui, ó. Diagonal principal. Quando eu pegar esse daqui, fazer todos da diagonal principal e a gente calcula, certo? Então, feito da diagonal principal, a gente chega no seguinte: seno de φ cosseno de θ vezes ρ cosseno φ seno θ vezes zero dá zero. Eu nem vou anotar esse zero, tá? Aqui vai ficar no segundo: ρ cosseno φ vezes cosseno θ vezes ρ seno φ cosseno θ vezes cosseno φ. Então, aqui a gente vai chegar aqui, ρ, que vai dar ρ ao quadrado, ρ ao quadrado, cosseno de, aqui, vai ficar seno φ, o cosseno de φ ao quadrado, seno de φ, vezes, ó, cosseno ao quadrado de θ. Certo? Aí, depois, vai ficar menos seno φ, seno θ, vezes seno φ, seno θ, vezes menos ρ, seno φ. Então, vai ficar mais ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, depois seno ao cubo. Vou apagar aqui. Da seno ao cubo. Vezes seno ao quadrado de θ. Certo? Agora, vamos fazer a diagonal secundária. Marcar todos da diagonal secundária. Então, aqui vai ficar menos, vou entre parênteses aqui, vai ficar menos ρ seno φ seno θ vezes ρ cosseno φ vezes seno θ vezes cosseno φ. Então, vai ficar menos ρ ao quadrado. Olha, vai ficar seno φ, então, cosseno de ao quadrado de φ, seno φ, seno ao quadrado de θ. Aí, depois, menos, ó, menos ρ seno φ, vezes ρ seno φ cosseno θ, vezes seno φ cosseno θ. Então, vai ficar menos ρ ao quadrado, seno ao cubo de φ, vezes cosseno ao quadrado de θ. Aí, mais aqui, 0 vezes seno φ, seno θ, vezes ρ, cosseno φ, cosseno θ, vai dar 0. Então, isso aqui. Então, vamos organizar aqui, vai ficar ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ,
vezes seno de φ, cosseno ao quadrado de θ, mais ρ ao quadrado seno ao cubo de φ, seno ao quadrado de θ, mais, aqui, menos com menos vai ficar mais, então, ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, seno de φ, seno ao quadrado de θ, menos ρ ao quadrado, seno ao cubo de φ, cosseno, menos, com esse menos aqui vai ficar mais, certo? Cosseno ao quadrado de θ. Vou ter que usar esse espacinho aqui. Então, daqui a gente chega aqui, ó, colocando, ou vamos observar o seguinte. Esse daqui, ó, com esse, a gente pode colocar ρ ao quadrado cosseno φ vezes seno de θ em evidência, seno de φ, perdão. Então, vai ficar, ó, colocando em evidência, vai ficar ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de φ vezes seno de φ. Quando eu coloco em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso daqui dá quantos? É a relação fundamental da trigonometria, dá 1. Mas, aí se eu observo esse com esse daqui, ó, a gente pode colocar ρ ao quadrado seno ao cubo de φ em evidência. Então, vai ficar ρ ao quadrado seno ao cubo de φ em evidência. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. E isso também dá quantos? Dá, é a relação fundamental, dá 1. Então, a gente só sobrou esse restante aqui. Então, vou fazer um negocinho aqui, só pra gente... Ai, conta isso aí. Isso que a gente está calculando aqui é o... Perdão. Da letra aqui. A cor, né? Jacobiano de ρ, φ e θ, certo? Então, continuando aqui. Isso daqui vai ficar ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de φ, seno de φ, mais ρ ao quadrado seno ao cubo de φ. Olha aqui, ρ ao quadrado seno φ, eu posso colocar em evidência, repete nos dois. Então, vai ficar ρ ao quadrado seno φ, vai ser igual cosseno ao quadrado de φ, olha, ρ ao quadrado seno ao cubo de φ dividido por ρ ao quadrado seno de φ dá seno ao quadrado de φ.
Como a gente já viu anteriormente, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ dá 1. Então, isso daqui vai ficar rho ao quadrado seno φ. Então, meu jacobiano é... Opa! O jacobiano de rho, φ e θ é rho ao quadrado seno φ. Então, eu vou transformar a minha função, a minha região para coordenadas esféricas e vou multiplicar por rho ao quadrado seno de φ. Certinho? Então, numa próxima aula, eu vou dar um exemplo, mudando para coordenadas esféricas. E não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal, que na próxima aula a gente vai fazer um exemplo de mudança de integrais, de variáveis integrais triplas para coordenadas esféricas. Então, até lá!